Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Psicologia do Atleta. Aqui quem fala é o Matheus Vasconcelos e hoje eu quero dizer para os atletas o seguinte: aprenda a errar. Eu percebo que muitos atletas têm medo de cometer erros, ignoram, deixam os erros de lado, como se eles não fossem importantes, criam uma aversão ao erro que, no final das contas, na maioria das situações com que eu tenho a oportunidade de trabalhar, acabam sendo muito negativas. Por exemplo, essa tentativa de negar o erro, ela é vista como uma possibilidade de ser punido, que aí o treinador tem um papel muito importante nessa questão, de não tratar erros apenas a partir de processos de punição, de xingar, de reclamar, quando você pode envolver nessa relação um processo de aprendizagem que é muito mais positivo, muito mais produtivo para o atleta. Então existe esse movimento de, opa, errei, vou ser punido, então tenho que evitar, tenho que ignorar meus erros, fingir que eles nem aconteceram, mas tem também um processo que é de autopunição. Eu erro e eu me puno. Coisas do tipo, por exemplo, de caramba, eu não deveria estar aqui, eu só atrapalho meu time, eu sou muito ruim, o que eu estou fazendo da minha vida nisso aqui, de caraca, eu só faço besteira. E esse processo de autopunição é muito ligado a uma noção de que o problema, o erro sou eu. O erro não foi aquela decisão, aquele movimento, aquele gesto, aquele momento. O erro sou eu, é como se o erro fosse a pessoa. Então, quando eu digo aprenda com seu erro, eu estou querendo dizer para mudar essa perspectiva que só pune, que só causa medo, que só causa culpa. O que eu estou querendo dizer, no final das contas, o erro, ele é um processo de aprendizagem. Quando você erra, você aprende. O cérebro, ele identifica que, algo não foi legal ali, e eu vou começar a modificar essas coisas, eu vou reensinar meu corpo, meu movimento, minha forma de perceber, para que isso não ocorra em outro momento. Ao mesmo tempo que quanto mais a gente erra, quanto mais erros a gente comete, se a gente aceita que o erro aconteceu, se a gente olha para o erro com cuidado, analisa, avalia ele com tranquilidade, a gente se torna muito mais resiliente. Porque aquele erro já foi cometido. Então não existe um sentimento de frustração. Nossa, cometi um erro, estou frustrado, acabou minha vida, acabou o jogo. Não, isso já aconteceu outras vezes, eu sei como corrigir isso. A pessoa se torna muito mais adaptada quando ela para observar seus erros e corrigi-los de uma forma muito mais sadia. Então, olhar para os erros, aprender com os erros, é ficar atento a essa dimensão que é de resiliência e que é de aprendizagem também. E tem uma outra questão que eu acho muito interessante, que é quando os erros se tornam muito frequentes, a gente começa a identificar padrões, que são da nossa experiência, que são padrões de tomada de decisão, são padrões de comportamento, são padrões até de respostas emocionais. E quando a gente identifica esses padrões, e a gente diz, opa, isso aqui está ocorrendo com frequência, não foi nesse jogo, foi nesse jogo, E existindo esse padrão, eu percebo, opa, aqui tem algo a ser mudado. E quando eu digo aqui tem algo a ser mudado, eu começo a modificar esse padrão aos poucos. Seja através de uma mudança de hábitos, de uma mudança na rotina de treinamento, do treinador identificando isso, começar a fazer ajuste nesse treinamento. Se tem um acompanhamento com o psicólogo, de talvez realizar mudanças na rotina de preparação mental. Então, os erros, eles são quase como um alerta que diz, opa, olha aqui, olha para essa situação aqui. Se você prestar atenção nessa situação, parar, analisar como ela ocorreu, em que momento ela ocorreu, qual foi minha resposta para essa situação, a possibilidade desse erro se tornar uma aprendizagem muito mais consolidada, que vai melhorar o seu repertório de respostas para a situação de jogo, de competição, é muito grande.
Mas isso só ocorre se você aprender a errar. Se você continuar ignorando os erros, achando que eles só são coisas negativas, se culpando, se autopunindo. A mesma coisa para os treinadores, de verem os erros apenas como uma possibilidade de punição, mas não como uma possibilidade onde você pode corrigir, orientar, ensinar algo novo. Esse processo negativo do erro vai continuar ocorrendo. Então é preciso mudar esse clique, ver que os erros têm um lado positivo. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aí embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.